O teu coração nessa noite. Livro de Lucas, livro do doutor, do médico Lucas, Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 27 em diante. Lucas, capítulo 5, versículo 27 em diante. Louvado seja Deus. Por coincidência, pregamos na quinta-feira Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante, que foi a cura do leproso. Deus é bom, amém, irmãos? O Senhor é quem direciona, é quem fala, é quem faz, é quem pode, é quem é. E nós confiamos nas diretrizes do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Lucas, capítulo 5, versículo 27 em diante. O tema da leitura: o chamado de Levi. Aleluia. A todos que nos acompanham no canal do YouTube, a todos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, se houver disponibilidade, desprenda-se, pega um exemplar bíblico e nos acompanhe na leitura. O Senhor tem algo para o meu e o teu coração nessa noite. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus, amém? Versículo 27 de Lucas capítulo 5 diz a palavra: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos, e a palavra dele se renova e a cada dia nos alimenta de uma forma especial. Nós sabemos que Jesus estava no início do seu ministério. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele estava ainda chamando os seus discípulos, os seus 12, os seus seguidores, os seus aprendizes. E nós, assim, damos de frente aqui com esse contexto, ao qual fala da pessoa tão excepcional que era Levi, ou Mateus. Nos 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente João não fala sobre essa passagem. Mateus e Lucas nos expressa isso. Em Mateus no capítulo 9, Lucas no capítulo 1, Marcos no capítulo 1 e Lucas no capítulo 5. E cada um tem uma interpretação ou uma visão, mas nós vamos saber um pouquinho mais sobre a história de Lucas, sobre a visão de Lucas, sobre o contexto que ele expressa no chamado, no dito venha, segue-me de Jesus sobre Mateus. Amém? Amém? Mateus era um homem excepcional. Mateus era um homem inteligentíssimo. Dizem os grandes estudiosos que Mateus, entre todos os discípulos, era o mais rico, era o que mais tinha posse, mais tinha bens. Entre cultura e sabedoria estava Mateus, estava Lucas, Judas Iscariotes eram um dos discípulos os mais cultos. E nós temos aqui uma interpretação do chamado. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele estava um capítulo antes, um tema antes, uma versão antes do contexto da palavra sobre a cura de um paralítico. A Bíblia fala que Jesus, ele teve um certo confronto, uma certa expressão meio rude com fariseus e com os doutores da lei. A Bíblia ensina que Jesus estava em sua casa, na cidade de Cafarnaum, beirando o mar da Galileia. E um grande número de pessoas estavam ali, ouvindo as palavras, ouvindo os sermões, ouvindo uma verdade que alimentava. Eles todos estavam ali querendo absorver o que vinha do Messias, o Filho de Deus, o Salvador. E a Bíblia fala sobre aquele texto, inclusive nosso amigo Diácono já pregou essa palavra, do paralítico que era trazido por 4 amigos em seu leito, e não havendo entrada de
desfazem o telhado, fazem um buraco na cobertura da casa e descem um paralítico. Eita, Jesus. A Bíblia fala que Jesus olha para aquele paralítico e fala: seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Mas no meio da multidão tinha ali fariseus, tinha ali doutores da lei, tinham ali homens, e esses doutores que vieram de todas as regiões da Galileia, estavam ali, não era para se alimentar da palavra, não era para seguir Cristo como mestre, não era, mas estavam ali simplesmente para encontrar falhas, Meu Deus. para encontrar erros, para encontrar apontamentos. E tanto que, quando aquele homem ouve da parte de Jesus, os seus pecados estão perdoados, na mente e no coração daqueles homens passa automaticamente: quem é o homem para perdoar pecados? Senão Deus. Só que nós só conhecemos o exterior da pessoa, e Jesus conhece o íntimo do coração da pessoa. Glória a Deus. Jesus ouviu os pensamentos daqueles homens e confrontou. Olha, repara uma coisa: só há arrependimento e mudança na vida do homem com confronto. Enquanto a gente bajula a mente, bajula os sentimentos, bajula o coração, bajula as ações, as falas, infelizmente não há mudança. Jesus veio para trazer confronto. Quando ele diz: eu não vim para trazer paz, mas sim espada, é justamente para confrontar a hipocrisia de alguns que se diziam ser e não viviam o que diziam. É verdade, Deus. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: vem cá, não é melhor eu falar que os pecados estão perdoados? Ou vocês acham que eu não posso perdoar pecados? Por que vocês pensam esse mal de mim no coração? Olha aí. Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder sim de perdoar pecado. Glória a Deus. Eu digo a esse homem: levanta, toma a sua cama Olha aí. e anda. Sério. Os homens às vezes não entendem que Deus tem sempre uma lição para nos dar. Deus tem sempre uma lição para nos mostrar com base no nosso contexto de vida. Aleluia. Deus não vai me mostrar uma parábola, uma história, uma pregação, um conteúdo dos céus sem nenhum propósito. Aqueles homens, os fariseus, estavam ali para encontrar algum tipo de falha, para apontar, quem sabe para formar ciladas, quem sabe para formar um tipo de apedrejamento, de morte súbita. O propósito era que o Evangelho fosse extinto, que Jesus Cristo não tivesse espaço sobre a face da terra, e sabemos que tudo isso era uma opressão demoníaca. Eu imagino qual foi a luta espiritual que Jesus passou sobre a face da terra. Aqueles mesmos fariseus que viram aquele homem andando, não tinham o que falar. Rapaz, o homem estava aleijado em cima de uma cama, descido pelo telhado. De repente, ele recebe o perdão dos pecados. E quando ele recebe os perdão dos pecados, por mais que a gente possa falar que não, pensamos em nosso coração: quem é homem para perdoar? Ele leu na nossa mente, não só leu, nos desmascarou e colocou aquele homem para andar. Esse homem é diferente. Eita Deus. Esse homem é poderoso. Glória a Deus. Esse homem não é só poderoso nas falas, nos discursos, ele não é só poderoso na expressão, mas ele é poderoso em poder. Deus deu a ele uma ação sobrenatural, poderosa, diferente. Glória a Deus. Ele não prega como os sacerdotes, ele não prega como os doutores da lei, ele não ensina como é ensinado no templo, ele ensina como quem tivesse virtude, autoridade, poder. Aleluia. Jesus era diferente. Glória a Deus. E Jesus, todas as vezes que ele fazia um milagre, a Bíblia fala que ele estava rodeado de um grande número de pessoas, de uma grande multidão. Eita Jesus. Nessa ocasião, a Bíblia fala que ele saiu de casa. Saiu de casa de Jesus. E uma grande multidão o seguia. Saiu de casa de Jesus e os seus discípulos e aquela multidão. E entre os seus discípulos e a multidão também seguia os fariseus. Eita Jesus. Você sabe que às vezes as multidões que nos rodeiam, muitas das vezes não estão para nos apoiar. A multidão que nos rodeiam, que nos mostram muitas das vezes amizade, sorriso no rosto, tapinha no ombro, muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o que passa na mente dela, no coração dela a nosso respeito. Jesus conhecia e fazia a seleção, mas ele não fazia acepção de pessoas, ele pregava para todos. Mas entenda uma coisa: Cristo Jesus conhece a mente e o coração do homem.
E é porque ele conhece a mente e o coração do homem, que ao passar à frente de uma alfândega, à frente de uma recebedoria ou uma coletoria de impostos, estava sobre aquele posto de tão grande prestígio, de tão grande poder, um homem por nome Levi, ou Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Mateus, ele era tido como um traidor. Mateus era tido como um homem poderoso, tinha o seu poder ao seu lado, a honrar as suas falas, um soldado romano. Mateus, ele estava ali, e as palavras que ele falava tinham que ser cumpridas referente à coletoria de impostos. Era ele quem fazia cálculos, era ele quem tinha que dar satisfações ao Império Romano. Existia da parte do Império Romano um que era líder dos exércitos, por nome Augustus, e ele tinha um certo apreço por Mateus, porque Mateus era de suma importância e inteligente. As coletas de impostos de Mateus cresciam demasiadamente. Mateus era um cara que não perdia nada, tudo estava sob controle. Mas esse mesmo homem que era focado por Augustus do Império Romano, que o defendia e que apreciava o trabalho de Mateus, não conseguia enxergar o coração de Mateus. Esse soldado que estava à mercê de Mateus, que estava ali para lhe prestar serviço, para honrar a defesa de Mateus, para obedecer às ordens de Mateus, não conhecia o coração de Mateus. Esse Mateus foi um rapaz que abandonou a família. Os pais o negaram. Quando ele passou a ser cobrador de impostos, quando ele passou a ser um publicano, como eles diziam, ou um traidor, como eles diziam, traía o seu povo, traía a sua nação, prestando serviço ao Império Romano. Quando ele passou a assumir a postura por dinheiro, por ganância, por conquistas, por bens, nós não sabíamos se os pais dele tinham condição ou não, mas a partir daquele momento ele passou a ser um homem rico, afamado, com dinheiro, mas acima de tudo um homem que não era conhecido. Era um homem desprezado. Era um homem que não acarretava amigos. Quantas pessoas a gente conhece ricas, com dinheiro, que estão rindo à toa? Você vê nas postagens no Facebook, no Instagram, em todo meio de comunicação da internet, pessoas postando, comendo em restaurantes chiques, pessoas postando viagens internacionais, pessoas postando a compra do carro importado, pessoas postando a estadia no seu apartamento triplex na beira do litoral. Você vê sorriso de um lado para o outro e você automaticamente analisa aquela pessoa e diz: aquela pessoa é extremamente feliz. Mateus, naquela época, ele era esse homem de status, ele era esse homem de posses, ele era esse homem com dinheiro, ele era esse homem que recebia bem do Império Romano. Ele não só coletava, Mara, não só levava o dinheiro certo para o imposto, mas ele cobrava a mais, ele ganhava acima daquilo. Era por isso que ele era tido como um homem traidor, roubando o teu próprio povo, tomando vantagem em cima dos impostos do seu próprio povo. Conhece pessoas que fazem parte da sua família, que não perde a oportunidade de pôr você para trás para tomar alguma vantagem. Tem pessoas que infelizmente estão convivendo com a gente, e você às vezes confia, às vezes você deposita amizade, e você no íntimo do coração às vezes está sendo traído e não sabe. Esse era o sentimento que todos estavam a respeito de Mateus. Mateus, no íntimo do coração dele, era um homem solitário, era um homem triste, abandonado. Não, o dinheiro não consegue substituir o carinho de uma amizade. O dinheiro não consegue substituir o afeto de um pai, de uma mãe. O dinheiro não consegue substituir um sorriso verdadeiro de um companheiro, de um vizinho, de uma pessoa que trabalha com você. Você não consegue ter liberdade de abrir o teu coração e mostrar a verdade do teu ser. Às vezes a rotina do nosso trabalho nos domina e você perde a sua identidade cuidando, você perde a sua identidade lutando, você perde a sua identidade mostrando a sua competência, mas ninguém quer saber dos seus sentimentos. Mas lembra que eu falei que Jesus, que estava na sua casa realizando um milagre, conhecia o pensamento e os sentimentos de todas as pessoas que estavam ao redor. Ele não só conhecia o pensamento dos fariseus que estavam ali procurando falhas, mas conhecia também o coração e o sentimento daqueles que tinham fé em sua palavra, conhecia também os sentimentos daqueles que criam em suas palavras, criam em suas
suas promessas. Eles estavam ali para segui-lo de verdade. Glória a Deus. De repente, esse homem rico, Marcelo, poderoso, com muitas condições, com um soldado a sua mercê. Jesus passa em frente à coletoria de impostos. Olha para Mateus ou para Levi e fala assim: ó, Levi, no mínimo olhou e falou assim: mas ninguém me chama pelo nome, ninguém presta atenção em mim, eu não tenho valor para ninguém, ninguém tem amizade comigo. Quem é esse que olha e me chama pelo nome? Oh, Jesus conhece você pelo nome. Jesus conhece o íntimo do teu coração. Ele não está olhando só para a sua estrutura física. Ele não quer saber só da sua rotina difícil de trabalho, de cuidar dos outros. Ele quer saber do teu coração nessa noite. Ele quer saber dos teus sentimentos essa noite. Ele quer saber se o teu coração pode estar aí, recebendo a presença de Deus de uma forma mudando, impactando, transformando o caráter. A Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: Levi, levanta daí, vem e segue. Eu acho que não houve conversão mais rápida entre os discípulos do que a de Levi. Mateus, entre todos os seguidores, acho que foi aquele que menos deu trabalho. A Bíblia fala que ele abriu mão de tudo. Olha só, abriu mão de tudo que estava ao redor. E a coisa mais difícil do mundo é você encontrar uma pessoa avarenta, com coração no dinheiro, que vive uma vida de luxo, que não quer abrir mão dos status, abandonar para seguir a Cristo. Se Mateus era o homem dentre os 12 seguidores mais ricos, ele se igualou com os outros pobres, abrindo mão de tudo que tinha para servir ao Senhor. Se você chegar para um pastor hoje de grande posse, de grandes finanças, dono de empresa, pastor que mora em Alphaville, Morumbi, pastor que mora aí e anda com um carrão importado, andam de helicópteros, andam de jatinho para baixo para cima, e falar para ele: ó, Deus manda te dizer para você vender o que você tem, distribui aos pobres. Lembra do jovem mancebo? Seguir os mandamentos. Lembra do jovem mancebo rico, com muita fortuna, muitos escravos, muitos animais, muitos bens, muito ouro, muito nome, muita publicidade. Encontra-se com Jesus ao beiro do caminho e pergunta: mestre, o que me falta para ser salvo? Jesus fala: tu conhece os mandamentos? Mas eu pratico tudo, conheço tudo, desde criança, os mandamentos eu tiro de letra, eu compro tudo certinho. Quantos pastores enriquecidos, quantos homens que se dizem de Deus enriquecidos, podem bater no peito e falar: eu tenho teologia, é verdade, eu conheço a palavra, e é verdade, eu conheço os mandamentos, eu pratico os mandamentos, é verdade. Jesus olha para ele: não lhe falta só uma coisa, vende o que você tem, vai lá, desfaz, abre mão da tua ganância, abre mão do teu dinheiro, abre mão do que está preso ao teu coração, vende os seus bens e distribua aos pobres. A Bíblia nunca mais falou sobre esse jovem. A sua Bíblia só comenta que esse homem caiu no semblante, entristeceu-se e saiu da presença de Jesus, porque não fez questão de abrir mão do que tinha para entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Levi foi o contrário, Mateus foi o contrário. Jesus não pediu para ele abrir mão de nada. Jesus pediu para ele seguir. O que Jesus quer é que nós sejamos discípulos. O que Jesus quer é que nós sejamos seguidores. Se perguntarem para o Odair hoje: Odair, vem cá, o que você é na igreja? Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. É o mais comum de se expressar. É ou não é? Um católico que frequenta a igreja católica, ele é católico. O que frequenta o budista, o budismo é budista. O que frequenta a casa de espiritismo é espírita. O que está na igreja evangélica é o quê? Evangélico. Mas na realidade nós não temos esse nome na Bíblia. Nós não temos o sobrenome de cristão na Bíblia. Sabe o que Jesus nos ensina a ser? Discípulos. Discípulos é aquele que se doa e decide obedecer, é aquele que se doa e decide abrir mão, é aquele que segue o mestre em todos os setores, com um perfil sincero e verdadeiro para imitá-lo em todos os passos. Jesus nos ensina a fazermos discípulos. Jesus olha
olha para Levi, para Mateus e fala: Mateus, segue-me, Mateus. Mateus abriu mão na hora. Eu imagino que aquele soldado de nome, que já estava com ele há muito tempo, aquele soldado romano respeitado, no mínimo parando assim: Mateus, onde você vai? Você está maluco? Augusto te protege. Você tem grande honra perante o Império Romano. Eles te pagam muito bem, você é rico. Você abriu mão de falar com os pais, você abriu mão de todo o teu povo, a tua cidade pelo dinheiro. Você está bem financeiramente, mora numa das casas mais confortáveis da cidade, vai abrir mão de tudo para seguir um pregador que você nem conhece. Quantas vezes o diabo tenta jogar na sua cabeça que o que mais tem valor é o que você conquista com as suas mãos, e o que mais tem valor é o que os seus olhos podem ver, o que mais tem valor é o que você consegue acumular na face da terra. E Jesus está dizendo que feliz é aquele que tem tesouros nos céus. Mateus fica tão alegre. Lembra da força do primeiro amor, Zida? Lembra da Vinha? Lembra quando aceitou Jesus pela primeira vez? Que aquela alegria te dominou, que a gente ficava tão alegre há 30, 40, 50 anos atrás, quando uma pessoa se rendia a Jesus, ela levantava as mãos na igreja, a alegria dominava o coração, a alegria dominava o ser da pessoa, ela saía dali saltitando, ela saía dali toda alegre. O prazer dela era querer falar de Jesus para todo mundo. Enchia a mão de folheto, saía na rua: Jesus Cristo te ama, vai na minha igreja, olha, tem um louvor lindo lá, tem uma palavra maravilhosa. A gente queria, com toda a alegria do coração, falar de Jesus. A força do primeiro amor entrou na vida de Mateus, entrou na vida daquele homem, só com Jesus dizendo: siga-me, Mateus. Sabe qual foi a primeira ação dele? A primeira ação dele foi fazer uma festa, um banquete, foi fazer um grande comes e bebes na casa. Mateus era rico, lembra disso? Mateus era rico, riquíssimo. Mas um detalhe: um homem rico sem amigos, um homem rico desprezado, um homem rico magoado, entristecido, solitário. Mas de repente o coração dele se enche de uma chama de alegria, enche-se com uma chama de paz, enche com a presença de Deus. E ele decide fazer um grande banquete, uma grande refeição, um grande comes e bebes. E a Bíblia fala que ele chama todos os que estavam na coletaria de impostos, todos os publicanos que ele conhecia. Ele não tinha publicidade, ele não tinha nome, ele não era bem visto ao seu povo, e as únicas pessoas que ele se relacionava eram os outros cobradores de impostos. Aquela grande multidão viu Jesus chamando Mateus. Mateus olha e fala assim: quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma festa lá em casa e vou convidar Jesus e os discípulos. Tem convidado de Jesus para sua casa? Tem convidado de Jesus? Porque às vezes a gente só está na presença do Senhor tentando pedir, me dá, me faz, eu quero. Mas quantas vezes nós paramos para oferecer algo diferente para Deus e não para pedir algo de Deus? Obrigado, meu Pai. Verdade, Jesus. Mateus decide fazer um grande banquete. E olha só, ele não desperdiçou, convidou todos os publicanos, todos os cobradores de impostos que ele conhecia. A casa encheu, os discípulos de Jesus, aquela grande multidão e todas as pessoas que ele conhecia, que já eram mal vistos como ladrões, como publicanos, como pecadores, se reuniram na casa de Mateus. E entre a multidão estava quem? Os fariseus. Glória a Deus. Entre a multidão sempre tem aquele que quer te apontar. Entre a multidão sempre tem aquele que é o religioso. Entre a multidão sempre aquele que não sabe o que é misericórdia e compaixão. Só está a fim de sacrifício. Só está a fim de seguir o rito, a liturgia. E não está a fim de amar o próximo. Não está a fim de se doar ao próximo. Essa era a verdade dos doutores da lei daquela época. Essa era a verdade dos sacerdotes daquela época. Essa era a verdade daqueles fariseus que estavam no meio da multidão tentando encontrar falhas. Jesus, eu costumo dizer, o homem hoje vela e presta muito sobre a sua reputação. Eu tenho que ter boa reputação, tem ou não tem? Glória a Deus. Esses homens ricos, esses homens endinheirados, esses homens cultos, eles prezam pelo quê? Pela sua própria reputação. É por isso que eles formulam uma vida online e particularmente convivendo com a pessoa é outra coisa. É, não é? Quantos apresentadores a gente conhece de programas na televisão ou de telejornais que na tua presença são pessoas rindo à vontade, com um sorriso,
Mas quando desliga a câmera, as pessoas que estão ao redor falam que mudam o comportamento, que mudam o semblante, que mudam a história. Pessoas rudes, pessoas ásperas. Olha só, pessoas de duplos semblantes. Às vezes estão no meio da multidão tentando encontrar falhas em você. Às vezes estão convivendo com você, mas não estão a fim do seu bem. Estão a fim de apontar você. Não quer reconhecer o seu esforço. Não quer reconhecer o seu suor, a sua dedicação. Não quer reconhecer todo o teu trabalho. Todas as suas perdas. Todo o suor do rosto que você empenha pelo próximo. Mateus decidiu mudar aquele contexto, mas não quer saber do que os outros pensam. Eu quero honrar a Jesus. E se para honrar Jesus eu vou fazer um banquete, eu vou convidar todo mundo para que Jesus se sinta em casa, bem, feliz. Chama Jesus para honrar a sua casa. Hoje, a nossa casa é o nosso coração. Hoje a nossa casa é o íntimo do nosso sentimento, do nosso ser, que muitas das vezes não está sendo honrada, não está sendo apta, não está sendo capaz para receber Jesus. Jesus converteu Mateus num simples vem, siga-me. E quantas pessoas estão anos a fio dentro da igreja e não são convertidos? Quantas pessoas naquela multidão estavam seguindo Jesus, mas não eram convertidos? Não conseguia perdoar um ao outro. Estavam vivendo com ira. Estavam vivendo com mentira. Estavam vivendo com roubos. Estão vivendo no pecado, no erro. Conheço pessoas que vivem uma vida de aparência, que mostra que a sua apresentação pessoal é perfeita, mas no íntimo do coração não se dão com o marido, não ama mais o marido não ama mais a esposa, a sogra não ama mais a nora não se relaciona mais com a sogra, os filhos não têm mais liberdade de conversar com os pais, em tudo aparência. Mateus decidiu quebrar aquele protocolo. Ele não quer mais saber do que os outros pensam de mim. Eu me preocupei a vida inteira com o que os outros pensavam de mim, e por isso eu tomei vantagem em cima deles, é por isso que eu enriqueci, é por isso que eu tomei vantagem em cima de cada imposto. Mas a partir de agora eu abro mão só para voltar a ser amado. Eu abro mão só para voltar a ser querido. Eu abro mão do meu dinheiro, do meu status, da minha grana, das minhas condições, das minhas posses, mas eu quero ser bem visto, não só pela população que me rodeia, mas por Cristo Jesus. Quero que Ele more na minha casa, quero que Ele more no meu coração, quero que Ele faça essa festa que eu estou fazendo para Ele todo dia no meu ser. Os fariseus olham e falam assim, bem, engraçado que não vão contestar Jesus, porque Jesus já tinha contestado eles antes na casa. Já tinha pressionado eles lá na casa dele. Só que dessa vez eles não falaram entre si, nem foram falar com Jesus. De longe falaram com os discípulos. Chegou para os discípulos de Jesus e falou assim, vem cá, que história é essa do seu mestre? Ficar entrando na casa de pecador, ficar sentando na mesa de pecador, ficar chamando cobrador de imposto e todo tipo de pessoas que não aceitam, que é pecadores, que a comunidade, que a sociedade não quer bem, para sentar na mesa e comer com eles. O problema de muitas pessoas é achar que são melhores que outras. Esse é o mal de muito crente no dia de hoje. Esse é o mal de muitos que se dizem gospel no dia de hoje. Esse é o mal de muitos que se dizem evangélicos no dia de hoje. Esse é o mal de muitos que têm títulos, cargo eclesiástico na igreja. Eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou missionária, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. E olha para o próximo de cima para baixo. Esses dentro do teu próprio coração já estão aptos e justificados para entrar no céu. Eles já estão perfeitos. Eles se sentem maiores e melhores, e esse era aquele sentimento. Os fariseus olham e perguntam para os discípulos. Os discípulos, eu acho que na hora que encheu o pulmão do ar para falar, para responder, Jesus interrompe. Quem respondeu foi Jesus de novo. Quem responde por você é Jesus de novo. Quem te dá palavras é Jesus de novo. Quem direciona os seus lábios é o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando vocês forem colocados em ponto de interrogação pelos governantes, a ponto de todo tipo de tormenta, não se preocupe com o que falar, porque o Espírito Santo vos dará palavras. Irmãos, aflições virão. Às vezes nós não entendemos, mas esse tipo de perseguição já está acontecendo. Você oprimir quem está deprimido é difícil. Você já dá pedrada em quem está caído é difícil.
Ele não tinha autoestima. Ele era um homem solitário, mal visto, não tinha amigos. Jesus decide estender as mãos e mudar a história dele. Mas os que estavam ao redor não compreendiam. E sabe quem também não compreendia? Os próprios discípulos. Imagina o Pedro falando com Natanael. Imagina o Pedro falando com o João. Vem cá. Que história é essa, rapaz? Nós é pescador, mas esse daí é cobrador de imposto. Não vou andar do lado desse cara, não. Meu Deus. Não quero saber disso. Não. Se Jesus está errando. Dessa vez Jesus errou em ter escolhido. Meu Deus. Jesus não errou em escolher você, Mateus. Glória a Deus. Jesus não errou em ter o teu nome escrito nas mãos. Aleluia. Jesus não errou em fazer planos e propósitos na sua vida. Jesus não errou em ter projetado a salvação, não errou em ter morrido na cruz do Calvário, não errou em estar cuidando em cada detalhe na sua vida nessa noite. Mateus nunca conseguiu encontrar apoio nem afeto. Dentro da sua própria família ele foi rejeitado. De repente ele encontra um amor fervoroso de Jesus. Aleluia. Faz um grande banquete. Queria estar comendo lá, Mara, naquele banquete? Rapaz, é bom, hein? Glória a Deus. O homem rico convertido, cheio de alegria no coração, quando vai fazer um banquete, vai fazer com miséria. Mas não. Né, Marcelo? Marcelo que é bom de prato, né, Marcelo? Eita glória! Aquele banquete deve ter entrado na história. Sabe o que me lembra? Quando Elias passa o manto sobre Eliseu e fala: vem, vou deixar de ser profeta, agora Deus escolheu você no meu lugar para ser profeta. Glória a Deus. Eliseu correu, despediu dos pais, voltou, pegou aquela junta de bois, aquela armação de madeira, aquela cangalha que ele arava a terra, quebrou tudo, fez uma grande fogueira, matou os bois e fez um grande banquete para todos os seus amigos. Aleluia. Ali foi um símbolo de que o velho homem morria e nascia o novo Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus fez a mesma coisa. E Jesus espera de você a mesma coisa. Aleluia, meu Pai. Mateus foi chamado uma vez, e quantas vezes nós somos chamados por ti? Quantas vezes falamos não para o Senhor? Aleluia. Quantas vezes ouvimos a voz do Senhor, mas não queremos dar crédito para a voz do Senhor? Glória a Deus. As pessoas que lhe interrogavam e que lhe apontavam, foi defendida pelo próprio Jesus. Glória a Deus. Perguntaram para Jesus, para os discípulos, porque não tiveram coragem de perguntar para Jesus: mas o seu mestre está comendo com cobrador de imposto, com pecador, que história é essa? Olha aí, meu Deus. A discriminação estava sobre Mateus e sobre todos os coletores de impostos. E Jesus levanta para defender os discípulos e levanta para defender Mateus. Mateus era o alvo da festa. Aleluia. Mateus era aquele que estava reluzindo a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Grande De repente, Jesus olha e fala assim: peraí, vem cá. Quem precisa de médico é quem está doente. Eita Deus. Mateus está doente. Mas como pode Mateus doente? É rico, morando nessa mansão, cheio de bens, afortunado, com um soldado ao teu dispor, sendo acolhido e sendo bem visto aos olhos de Augusto, protegido dele. Ninguém pode tocar nesse homem, esse homem culto, inteligente, ricaço. Como pode esse homem estar ferido, estar doente? Jesus conhece o coração do homem. Aleluia. Sabe que existe entre os psicólogos a interpretação de que todas as vezes que você encontra uma pessoa rindo demais, uma pessoa alegre demais, uma pessoa que entra em qualquer ambiente, faz amizade com todo mundo com facilidade, ela expressa amizade com todo mundo, ela faz todo mundo rir, ela é a piadista, ela é a bem vista. Geralmente essa pessoa é depressiva. Meu Deus. E geralmente essa pessoa está dentro de casa com uma tristeza só. Chega alguém, ela se abre, se alegra, se mostra o que não é. Meu Deus. Jesus conhece o coração. Não tem como tapear. A Bíblia nos ensina que Ele sonda-nos por trás e por diante. Não dá para enganar Jesus. Não dá para enganar os olhos do Senhor. E sabe qual era a função dos olhos do Senhor nessa noite? A função dos olhos do Senhor nessa noite é saber se você, no íntimo do teu coração, vai receber Jesus como Senhor e Salvador, vai te tornar discípulo e filho de Deus, e vai fazer dentro do teu ser um grande banquete, convidando o Espírito de Deus,
convidando o próprio Jesus, vem, Senhor. Aleluia, meu Deus. Faz parte do meu coração agora. Estou abrindo as portas do meu coração, vem, entra. Limpa tudo que não provém, arranca fora tudo que te magoa, te entristece. Purifica a dor da minha casa. Faz da minha casa o templo da morada do teu Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu sei que pequei e errei. E Mateus tinha roubado mesmo. Mateus tinha enriquecido ilicitamente mesmo. Ele era um coletor de impostos errado. Ele vivia de subornos. Ele cresceu e cresceu de uma forma mal vista, contra a lei. Eu imagino que quando ele recebeu a compaixão e a misericórdia, ele não desprezou, ele abraçou a presença de Jesus. Hoje essa mesma graça, essa mesma misericórdia está sendo mostrada para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão realmente necessitados. Ele olha para os fariseus que se intitulavam aptos, capazes, justificados, e fala: vocês são injustos. Eu não vim para vocês. Vocês estão bem, vocês estão capazes, vocês se julgam maiores e melhores, vocês não precisam de mim. Mas eu vim buscar o pecador ao arrependimento. Tudo na vida do homem começa com arrependimento. Olhar para si e falar: Senhor, preciso de mudança. Os seus mandamentos eu não consigo viver. Senhor, eu preciso de mudança. A minha conduta não te agrada. Senhor, eu preciso de mudança. O meu ser se encontra em falha. O meu subconsciente me cobra. Eu preciso mudar. Eu preciso da tua presença. Eu preciso verdadeiramente ser seu discípulo. Todos os dias eu oro ao Senhor e peço misericórdia pelos meus pecados. Todos os dias eu oro ao Senhor e peço que Ele tenha compaixão da minha alma. Todos os dias eu peço que o Senhor tenha, que seja longânimo, que use de benignidade comigo, porque eu não mereço. Mas eu tenho fé no favor, na graça de Deus. Eu tenho fé que Ele me ama. Eu tenho fé que Ele pode me perdoar. Eu tenho fé que Ele pode me levantar. Eu tenho fé que Ele pode realizar os sonhos dEle na minha vida. Submeta-se embaixo da onipotente mão de Deus, que no devido tempo Ele vos exaltará. Cristo Ele tem saudade. Quantas pessoas estão nos ouvindo hoje que estão desigrejadas? Quantas pessoas estão nos ouvindo hoje dizendo: não preciso ir para a igreja para ter Deus no meu coração? Quantas pessoas eu conheço que estão pulando de galho em galho, visitando a igreja aqui, visitando a igreja ali, mas o íntimo do coração não querem compromisso com Deus? Quantas pessoas estão em cima do muro, mesmo estando 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da mesma igreja? Estão em cima do muro. Jesus hoje abre a oportunidade de sermos verdadeiros com o Senhor. Mateus era riquíssimo, abriu mão de tudo e decidiu ser bem visto por Deus. Em Lucas 19 fala também sobre um cobrador de impostos por nome Zaqueu, que cansou de ser mal visto, de ser julgado, de ser ignorado, de ser, isolado da população. Ele, a Bíblia fala que ele era anãozinho, de baixa estatura, pequenininho. Imagina, pequenininho pior ainda, né? Pequenininho é difícil? Não, você é grande, não. O Marcelo é pequenininho. Louvado seja Deus. Abriu mão dos seus bens materiais para conseguir encontrar no Senhor a sua maior riqueza. Aleluia, meu Deus. A salvação é a sua maior riqueza. O teu nome escrito no livro da vida é a maior riqueza. Muitos pensam que nós temos um corpo, e para esse corpo temos uma alma. Está mentindo, está enganado, está errado. O nosso corpo, em pouco tempo, ele vai se dissolver na terra após a morte. Então nós temos um corpo para uma alma, não é uma alma para um corpo, porque a nossa alma é eterna, e é o nosso maior e mais importante bem, e o menos lembrado por nós. Meu Deus. Jesus está com saudade das suas orações. Jesus está com saudade daqueles momentos que dobrava o joelho e com toda a verdade do mundo batia no peito e falava: Jesus, eu pequei, mas eu preciso do Senhor.
Aqueles momentos que você meditava na palavra e falava, rapaz, é bonito Jesus demais, olha o que ele fez. Meditava naquilo que lia dia e noite. Aqueles prazeres que você tinha e encontrar um amigo com o coração apertado, passando dificuldades, você abraçar ele e falar, Jesus te ama, pode mudar a sua vida. Sabe aqueles momentos que você servia como um verdadeiro discípulo? Jesus está com saudade de você. Jesus quer entrar na sua casa. Ele sabe que você realmente precisa do arrependimento, que verdadeiramente você está enfermo espiritualmente, precisa do médico Jesus. E hoje ele se dispõe a trazer novidade para a sua vida. Hoje ele se dispõe a abrir a porta da graça para vocês. A todos que nos acompanham, em nome de Cristo Jesus, não perca a oportunidade. Não sei o que você está passando, mas Jesus Cristo está do seu lado. Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Nunca te perdeu de vista. E o propósito dele é nunca te decepcionar, sempre está ao seu lado. Eu não sei aonde você está, mas Jesus está com saudade de você. A casa de oração continua com as portas abertas. O propósito, o plano, o projeto de Deus, o amor de Deus continua vívido na sua vida. Lembre-se, Jesus te ama e não abre mão de você para o inferno. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, glorificado e bendito seja o nome santo do Senhor, amém?